E olha, vou provocar vocês, assustadora a ruindade do Grêmio, hein? O que é? Elenco limitado, é falta de conjunto, mas o time tá feio, hein? Ó, tivemos no Castelão, pro Fortaleza, Salvador, pro Bahia, em Porto Alegre, pro Grêmio, e em São Paulo, no Morumbis, pro dono da casa. Todo mundo mereceu? Todo mundo mereceu. O Grêmio e São Paulo principalmente. Porque o Grêmio não tem, assim, eu tenho muitos amigos gremistas, Zé, que agora o Grêmio não tem padrão nenhum de jogo. O Grêmio já no Campeonato Gaúcho já estava sofrendo. O Grêmio já não conseguia jogar, não tem jogadas trabalhadas, não tem um time compacto. Você vê um time muito espalhado dentro do campo. Qualquer time que joga contra o Grêmio hoje tem liberdade para jogar, para pensar, se sente confortável. A gente falou rapidamente nesse destaque aqui do fechamento, da qualidade técnica que tem o Flamengo, da quantidade de vezes com a Arrascaeta, ele toca na bola, e aí quando você encontra um time que te deixa confortável dentro do campo, e o Grêmio deixa os seus adversários confortáveis dentro do campo. Esse é o grande problema do Grêmio. A gente está mostrando as imagens do Flamengo com o Grêmio, a Arrascaeta, o grande destaque da partida, sobre as vaias, se tem um time que não pode reclamar de apoio de torcida, é o time do São Paulo. O torcedor São Paulino, ele acredita, tinha mais de 35 mil torcedores hoje no Morumbi apoiando o time. O time não consegue corresponder, o time falta um pouco de personalidade. Então, dentro das imagens que a gente mostrou, das vaias, tanto o Grêmio quanto o São Paulo, eles mereceram ser vaiados. E o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, mandou no jogo, né? Sim. Controlou a partida. Poderia ter matado o jogo, inclusive, antes, né? Se fosse mais efetivo em si. Um detalhe do Grêmio, assim, é claro, é um trabalho novo, mas é uma equipe que realmente não tem identidade, não tem coletivo. Eu falei um pouco sobre a questão dos zagueiros do Flamengo ter essa qualidade para sair lá de trás em si. Mas é uma equipe que não tem um padrão, se marca lá em cima, não consegue ser organizado. Se marca um bloco médio ou baixo, também não consegue ser organizado. E é uma equipe que, para você marcar em cima um Flamengo, você tem que saber, tem que estar muito bem coordenado, né, para você evitar isso. E claramente nos dois gols a gente vê esses encaixes longos, individuais, para você fazer, cara, tem que estar muito encaixado, muito coordenado. E contra o Flamengo, pior ainda. Eu acho que é um Grêmio com muitas dúvidas. Não sabe se vai marcar linha alta, não sabe se vai marcar linha baixa. E essa dúvida é muito ruim para um time que está brigando pelo que está brigando hoje. O Grêmio tem que abrir o olho. Porque tem um ponto só no campeonato e acredite, grandes clubes, quando entram na zona de rebaixamento, ele não sabe brigar com a zona de rebaixamento. É muito difícil, é muito complicado. E o Flamengo, eu mesmo, alguns jogos atrás, eu falei que o Flamengo tinha que melhorar, o Flamengo não foi muito bem, na Libertadores não foi bem. Hoje a gente viu um Flamengo realmente que é o Flamengo que o torcedor espera. O Flamengo, com a volta do Arrascaeta, que tampouco vinha fazendo grandes jogos. Hoje o Arrascaeta fez um grande jogo, não só pelos 2 gols, mas voltou a ser aquele Arrascaeta que encantou, que é o ídolo do torcedor do Flamengo. Um Flamengo com jogadores super acesos dentro de campo. O Flamengo que começava jogando mesmo fora de casa, com bola no pé, com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira, demonstrou toda a sua arma. Então hoje realmente nós vimos os 2 clubes que estão na ponta do Campeonato Brasileiro, nós vimos o melhor deles nessa rodada, sem dúvida nenhuma. No domingo passado, só pegar o seu gancho, no domingo passado, a gente debateu bastante o Arrasca. Ele marcou um golaço contra o Vitória. A gente estava criticando ele, né? E a gente estava cornetando. Tava no caroço, né? A gente estava cornetando. Gol. Mas assim, a nossa corneta era física, né, cara? Ninguém duvida do talento do uruguaio. E a gente estava, Arrasca não tá bem. Fez um golaço. Hoje, além dos 2 gols muito bonitos, candidatos ao gol da rodada, a gente está dizendo que esse é o gol da semana passada. Jogada individual, ele rouba a bola, vai invadir a área. Foi um lampejo de genialidade do Uruguai. Hoje não foi lampejo. Ele jogou bem a partida como um todo. Ele ditou o ritmo do jogo, né? Só para fazer essa defesa aqui do Uruguai, que foi tema da semana passada. E agora volta ao fechamento com uma atuação que a gente está debatendo se não é a melhor atuação individual da rodada. Diga lá, Losetti. Felipe Luiz deu uma entrevista à Conmebol, onde ele disse que ele monta os times dele, não são tantos assim, ele está começando a carreira dele de treinador, mas que ele gosta de montar o time pensando no 10.
com base num 10. E ele fala esse 10 e o 10 é uma coisa meio idealizada no futebol, né? A gente acha que o 10 não existe mais, ou que o 10 é aquele que joga parecido com o Ganso. Cara, tem várias formas de jogar de 10 hoje, várias características diferentes, mas o Felipe coloca isso. Então, se ele monta o time pensando no 10, e se o 10 dele é o Arrascaeta, quanto melhor ele tiver fisicamente, quanto mais recuperado, quanto mais ritmo de jogo, a tendência é que o Flamengo cresça, porque você vai ter o seu jogo muito baseado num cara que é diferente. A gente estava dizendo o Arrascaeta, campeão brasileiro no Cruzeiro, campeão brasileiro no Flamengo mais de uma vez, sempre como protagonista, mudando de posição, vindo jogar por dentro. Ele sempre foi um 10, mas ele não era o 10 centralizado. Ele era o 10 que saía do lado e vinha para dentro. Ele de um lado, Everton Ribeiro, do outro, os dois eram 10. O Flamengo tinha 2 10, de características bem diferentes. Hoje ele está centralizando um pouquinho essa coisa do 10, até na camisa, que ele merecidamente herdou. Então, a tendência é que o Flamengo cresça, porque ele é um jogador muito diferente, cara. E o Flamengo é um time que tem posse de bola, que propõe jogo. Então, o 10 precisa estar bem fisicamente, porque está toda hora participando de jogada. Então, você vê que ele melhorou fisicamente, porque a qualidade ele tem. E quando você pega um jogador que tem muita qualidade e está bem fisicamente, acontece o que aconteceu hoje. O De La Cruz e o Pulgar, hoje, fizeram um grande jogo. Quando você tem esse 10 que pensa o jogo, e o Arrascaeta ele não só pensa o jogo com a bola, mas sem a bola, principalmente quando joga o Bruno Henrique ali como um falso 9, o Bruno Henrique até pelo cacuete dele de ser um jogador de lado de campo, muitas vezes ele sai da área para receber essa bola em velocidade do lado do campo. E aí o Arrascaeta ocupa esse espaço. Aí a inteligência do 10 que pisa na área. Provavelmente o Felipe Luiz deve pedir isso também para o Arrascaeta. O Bruno Henrique vai ser o 9 hoje, é o falso 9. Ele sai muito para os lados do campo, para ter velocidade, ocupa esse espaço. No jogo, e esse gol é um exemplo disso, mas no jogo de hoje contra o Grêmio, ele várias vezes ele estava pisando na área no lugar do Bruno Henrique. E aí, Denilson, você está falando de 2 jogadores que jogam há 6 anos juntos. Isso era raro no futebol brasileiro. Desse nível ainda por cima, era muito difícil a gente ver num time de ponta. 6 anos juntos, cara. E o treinador estava com eles, né? O Gerson, pra mim, em regularidade, há muito tempo, é o melhor do Flamengo. Então, coloca o Gerson aí também nesse trio. E o treinador estava com eles, né? Jogava e agora é treinador. Se conhecem perfeitamente. Cara, o Maestro Júnior, hoje na transmissão da Globo, fez um comentário assim que o Flamengo, às vezes, para quem viu o jogo, parecia que o Flamengo estava indo para trás. Ele falou, isso é método, isso é tático. O Flamengo está indo para trás para atrair o Grêmio e matar o Grêmio no contra-ataque. Os 2 gols são assim, né? Os 2 gols. Os 2 gols são assim. O Edenilson ajuda ali, né? O primeiro gol do Arrascaeta, o Edenilson ajuda, que ele tenta cortar o passe ali. Aí o Arrascaeta, obviamente, inteligente. Mas no conceito, né? O Flamengo tá ali atrás, atraindo o Grêmio e de repente, pum, matou o Grêmio no contra-ataque. Dentro dessa estratégia de trazer o time pro seu campo defensivo e ter mais espaço, até porque Michael tem a velocidade, Bruno Henrique tem a velocidade e tem essa presença diária do Arrascaeta. E esse era um dos grandes problemas do Grêmio já com o Renato. Quando o Grêmio vai pressionar, não é um time compacto. A linha de defesa muitas vezes fica muito longe dos outros setores. Então o Flamengo sabe que atraindo uma primeira marcação ele vai ter o espaço entre os setores para acelerar o jogo. Você falando isso parecia a seleção brasileira contra a seleção da Argentina em Buenos Aires. Nossa, eu fechei o olho aqui, eu lembrei disso agora. Marcação-pressão da seleção brasileira. Tem que lembrar de coisas Aquela melhores. marcação-pressão da seleção, Não foi tão ruim assim. Nossa. Vamos dar uma nota pro Arrasca, já que a gente está debatendo o Arrasca como destaque do jogo. Vamos dar uma nota, assim, de 0 a 10, Felipe. Que nota você daria para a atuação do Uruguai hoje? Ainda falta muito para ele chegar àquele nível que a gente viu, que eu creio que se tiver continuar dessa maneira vai chegar. Então eu vou dar um 7 para ele hoje. 7. Aline? O cara fez 2 gols, né? 2 gols, o mais importante é o gol. É claro que ele não é o jogador que a gente viu no seu melhor momento. Acho difícil ser, até pelas questões físicas. Para mim, merece um 9. 9. 2 gols. Para hoje, especificamente, só hoje, 8,5. 8,5. Sua nota. Felipe, tamo junto, hein, mano? Vamos de 7, pai. É um jogador muito acima da média. Vamos de 7. É o 7 porque é muito acima da média. Gosto de assim. exigência, sim. Se ele tivesse no ápice da forma física dele... Pensa hoje, mas pensa, olha só, hoje ele jogou bem. Sim. Meteu 2 gols. Por isso, 7. Tá bom. Eu vou dar 8, então, pro Arrasca. Cada um deu uma nota... Ô, Zé, que ainda bem que era a gente que dava nota pra eles e não eles pra gente. Senão a gente ia no máximo. Poxa, Felipe, ele guardou 2, mas ele se movimentou. Mas Vou dar 8, 7, então, pai. pro Arrasca. Mais um gol, 9. Beleza. Agora, queria tentar entender esse Grêmio que nesse meio de semana, né?
O Quinteiros deu uma entrevista dizendo que não está entendendo o drama. Porque, pô, o time ganhou os 2 jogos de Copa do Brasil nos pênaltis, contra o Atlético e o São Raimundo, classificou. Grêmio imortal, já contra times de divisões inferiores. Na Sul-Americana, jogando mal, ganhou os 2 jogos. Ele falou, não estou entendendo o drama. O drama é o nível de desempenho, né? O nível de atuação do Grêmio. O elenco que é limitado ou coletivamente o Grêmio que está mal? Ou são as duas coisas para você? Para mim, são as duas coisas. Eu acho que o Grêmio tem um elenco bastante limitado. O jogo de hoje ficou muito mais aflorado, porque você enfrenta um time que tem muita qualidade. A gente acabou de analisar aqui o Flamengo, então aumenta a responsabilidade do Grêmio quando você joga com um time que tem essa qualidade, mas o mínimo que o time tem que ter é organização tática. A minha leitura, quando eu assisto um jogo de futebol, eu tento reparar na disciplina tática dos jogadores. O movimento que os jogadores eles estão fazendo dentro do campo, sem bola principalmente. Volto a falar aqui, o Flamengo não encontrou nenhuma dificuldade, o Flamengo jogou confortável, o Grêmio em nenhum momento ocasionou ali um desconforto para a equipe do Flamengo. Quinteiros, ele corre perigo sim, no cargo. Já tem o diretor do Grêmio falando que está satisfeito com o trabalho do treinador, não que isso tenha algum peso, porque historicamente quando qualquer diretor vem a público e fala, vai continuar, no jogo seguinte o cara cai. Então assim, eu não levo em consideração a palavra do diretor em relação a cargo de treinador, porque historicamente a gente já viu várias vezes o treinador caindo depois que o diretor fala que ele vai ficar, e o Grêmio com esse elenco, com esse treinador, não vai muito longe no Campeonato Brasileiro. Hoje tem torcedor do Grêmio já com volta Renato, e demorou até, né? Que é um meio clichê, né, cara? O torcedor do Grêmio tem vivido isso nos últimos anos. Mal com o Renato, pior sem o Renato. Hoje ele já teve gente indo na arena com a camisa volta Renato. Vamos ouvir o Quinteiros e o Felipe Luiz. Tá aqui a imagem do volta Renato. E a gente vai ouvir... Volta Renato, aí, lá. Ó. Volta Renato. Agora não dá, amigo, tá no Fluminense. Já dirigiu o time pela segunda vez no Campeonato Brasileiro. 100% de aproveitamento. No Brasileirão.